Pessoal, estamos em direto a partir do Facebook e também no Instagram. Não conseguimos entrar no YouTube por questões técnicas. A gente vai ficar devendo essa, tá? Acho que estavam à espera participar pelo YouTube, mas a gente vai avançar então, fazer acontecer aqui a partir do Facebook e também do Instagram. Belezura? Então, já são 10 horas, vamos começar o nosso trabalho. Mas enquanto a gente dá um compasso de espera de uns 5 minutos, você já compartilha a live para que mais pessoas possam ter o privilégio de assistir. Tá? Dá já o seu like. Vai ser mais uma live interativa, tá, pessoal? É porque, tendo em conta a natureza da temática, você também pode dar o seu comentário aí, dando a sua experiência. Ou então também fazer questões. Aqui nos comentários a gente vai responder. Se não tivermos tempo de responder assim, portanto, em direto, eu depois posso responder também nos comentários aí embaixo. Tá ok, pessoal? Então, enquanto eu espero que vocês partilhem, que as pessoas vão chegando, você partilha ao máximo essa live com as pessoas que você gosta. Enquanto a gente vai esperando que as pessoas entrem, eu quero abrir uma parte aqui para responder uma pergunta que não se quer calar. Tá? A pergunta é, por que estamos a fazer a live a esta hora? Por que do horário? Por que não fizemos a live à noite, como tem sido de costume? Normalmente as pessoas fazem a live à noite. Então a resposta é simples. A resposta é melatonina. Tá? A melatonina é um hormônio produzido por uma glândula no cérebro chamada pineal. A melatonina é produzida quando nós somos expostos ao escuro absoluto, então começa a se produzir a melatonina, tá? E essa melatonina é um hormônio que tem inúmeros benefícios no organismo, tá? Portanto, na saúde cardiovascular ajuda a melhorar bastante a saúde cardiovascular, melhora a saúde cerebral, melhora a saúde, portanto, o sistema imunológico, tá? Os benefícios da melatonina são sistêmicos, tá? São enormes. Então a gente, se quiser minimizar as coisas, você tem que estudar onde a melatonina não atua, tá? Porque se você quiser estudar onde a melatonina atua, você vai notar que, portanto, atua em muitas partes do organismo e a sua produção, quando você prejudica a sua produção, você está a prejudicar a sua saúde. Então nós, como somos médicos, a gente tem que dar exemplo, tá? Toda vez que você se expõe à luz, tanto solar quanto dos dispositivos eletrônicos à noite, você bloqueia a produção da melatonina. Então, a gente podia fazer, por exemplo, a live aqui, portanto, 18 horas ou 20 horas aqui, que seriam 0 horas em Angola, meia-noite em Angola. Então, a gente estaria a prejudicar enormemente a sua produção de melatonina. Tá? Então, a gente só vai perder mesmo noite quando é necessário, estritamente necessário, quando você não pode fazer atividade de dia. Então você pode fazer lá à noite. Porque, por exemplo, nós somos médicos, a gente às vezes faz plantões. Nesse caso, você tem uma explicação no cérebro. Tá? O cérebro está numa atividade altruísta. Ele vai dizer que não, eu estou exatamente a perder noite porque estou a salvar vidas, por exemplo. Ou então estou a fazer a minha profissão noturna. Tá completamente justificado pelo cérebro. E de acordo com a sua inteligência, ele próprio vai minimizar o impacto negativo, portanto, desse sacrifício, tá? Então tem festa, eu fui à festa, por exemplo, de um amigo, então de um filho, uma pessoa ente querida, que a festa aconteceu naquele período e não tinhas como mudar, então aí você pode exatamente se expor, tá? Para questões estritamente necessárias. Então a live a gente pode fazer num período, portanto, diurno, tá? Como a gente pode fazer no final de semana, a maior parte das pessoas não trabalha no final de semana, estamos em casa aí. Então, nesse horário que facilita, 10 horas daqui do Brasil e 14 horas da Angola, tá? Então, esse é o motivo de a gente fazer esse horário. Inclusive, a tecnologia agora permitiu criar esse tipo de óculos aqui, tá, pessoal? Tem aqui esse tipo de óculos
Esses óculos aqui têm uma preparação, bloqueadores do raio azul, tá? Blue Ray Blocken, do inglês, tá? É bloqueador do raio azul. Então, essa aqui, tanto bloqueia o raio azul que estimula a pineal. Quando forem mais ou menos de 20 horas ou então 22 horas, 2 horas antes de eu, por exemplo, ir para a cama, eu já coloco os óculos, tá? Eu coloco os óculos e continuo a fazer a minha atividade normal. Por quê? Porque a gente atualmente, a vida atual, não dá para a gente dormir como faziam os homens das cavernas. Os homens das cavernas iam dormir quando tivesse escuro e acordavam quando tivesse claro. Eram homens fortes, tá? Eles produziam melatonina praticamente durante toda a noite. Nós temos bloqueios tanto nesse período, nesse interregno. A gente vai dormir, por exemplo, 0 horas, tá? Então, você tem bloqueio, portanto, de produção de melatonina. Você só vai produzir melatonina em 6 horas, por exemplo. Eu já não. Eu, então, quando chega a 20 horas ou 22 horas, coloco meus óculos, continuo a trabalhar normalmente no computador ou então no telefone, crio uma escuridão virtual. Tá? Que isso aqui dá-nos uma escuridão virtual. O cérebro é enganado, o cérebro entende que já está escuro e começa a produzir melatonina. Então, quando eu vou dormir, tenho produção de melatonina de 10 horas, portanto. E essa melatonina que eu produzi durante esse tempo se redistribui no corpo todo e então preserva a minha saúde, tá, pessoal? Então já fica aqui a dica, principalmente as pessoas que moram no Brasil podem exatamente adquirir esse óculos, tá? Mais ou menos, é barato. Então você pode criar a escuridão virtual e fazer as suas lives à noite. Como a gente não tem a certeza se todos as pessoas que vão assistir a live têm esta, digamos, tem essa possibilidade de ter esse óculos, então a gente está fazendo de dia por causa disso. É essa a razão de a gente fazer o horário, portanto, diurno, tá? A nossa live. Bom, tendo feito então essa parte aí, vamos então entrar naquilo que nos trouxe, que é exatamente a nossa live. Eu normalmente, quando faço as minhas aulas, as minhas apresentações, eu gosto de contar uma metáfora, tá? Contar uma história, porque didaticamente, em termos didáticos, nós sabemos que no plano de aula tem uma estrutura chamada motivação, a parte da motivação. Então eu gosto de fazer a minha motivação contando uma história. Eu tenho o privilégio de ter duas experiências, tá? Eu tenho experiência urbana e tenho experiência rural, tá? Que o meu pai, lá em Angola, meu pai tem fazendas, quer dizer, fazendas. Fazendas é um termo muito forte, tá? Senão vão pensar que eu sou marimbondo, meu pai é marimbondo. Meu pai não tem fazenda, meu pai tem lavras, tá? Para o pessoal daqui do Brasil que não entende o que são marimbondos. Marimbondos é um termo que a gente usa de forma figurada lá em Angola para designar políticos que roubam, políticos que desviam o diamante, desviam o petróleo em vez de entregar ao povo, desviam o dinheiro em vez de distribuir ao povo. Então a gente chama esses políticos de marimbondos, tá? Então quando você é rico em Angola, o primeiro pensamento que as pessoas vão ter é se você é marimbondo ou não. Então, meu pai não tem fazendas, meu pai tem lavras. Então eu tive esse privilégio de ter essa experiência tanto urbana quanto rural. Tá? E enquanto eu estava na minha experiência rural, todas as férias a gente ia para as lavras do meu pai cultivar. Então tenho muitas aprendizagens, muitas memórias que eu tenho até hoje. E uma delas que eu vou contar aqui é que nós tínhamos cavalos, nós tínhamos bois, burros e mulas. Tá? Então usávamos esses animais como animais de carga, ajudavam-nos a fazer os cultivos, puxar a carroça, puxar a charrua. Então tem uma coisa que me impressionava. Nós tínhamos alguns burros que eram espertos. Tá? São 3 burros que eram espertos. Então, mas por que eram espertos? Porque quando a gente começava a trabalhar, normalmente pegávamos os animais às 4 horas da manhã, começávamos a trabalhar 5 horas. A previsão de terminar às 9 horas, mas às 5 horas, esses 2 burros gostavam de parar. Paravam o trabalho e passavam a olhar perifericamente, olhavam para a direita, olhavam para a esquerda e dava a impressão que estavam a raciocinar. Eu, na minha cabeça, eu percebia que os burros estão a raciocinar. Então, mas o burro parou, não está a querer trabalhar, não está cansado, você bate, não quer avançar. Então, mas por quê?
dava a impressão que o burro está a raciocinar, oh, vocês taparam a minha boca, não posso comer os milheiros que estão à volta, que eu mesmo ajudei a trabalhar. Então, trabalho, não posso comer, mas eu ganho o quê? Tá? Dava a impressão que o burro estava a fazer esse tipo de raciocínio. Tá? Eu, naquele tempo, ainda criança, eu tinha essa visão aí. Eu pensava, por que o burro parou? O que ele está pensando nesse momento? Então, depois alguém veio nos dar uma noção. Disse, olha, peguem 2 palas, ponham palas nesses burros, esses burros espertos, ponham palas, que é para limitar a sua visão periférica. Tá? Ao limitar a visão periférica, eles só terão a hipótese de seguir um caminho reto e fazer o vosso trabalho do jeito que vocês quiserem. Vocês vão poder fazer a exploração do burro do jeito que vocês quiserem. Então ponham palas. Nós cumprimos esse conselho, tanto de um dos mais velhos lá da aldeia. E metemos as palas nos burros. Olha, foi terapêutico. Aqueles burros que eram espertos voltaram a ficar burros e nunca mais tiveram aquela atitude. Sempre aceitavam a exploração que a gente fazia deles, tá? Só seguiam o caminho, porque eles perderam a visão periférica, só olhavam para frente, tá? Então, essa história desses burros aí me impressionou até hoje. Tendo contado essa história, vamos então entrar no tema que nos trouxe aqui, hábito de leitura. Tá? É importante, quando a gente está a falar de hábito, é importante a gente, portanto, relembrar a noção do hábito que tem a ver com frequência, né? Então, hábito, portanto, é um comportamento que a gente pratica de forma frequente, tá? Então, a literatura diz que quando a gente começa a criar um hábito, no início é difícil, porque a gente começa a criar estrutura cerebral para ser responsável daquele hábito. Porque o organismo humano é muito parcimonioso, ele não gosta de gastar energia. Então, um comportamento que se repete por muitas vezes, ele terceiriza, ele cria uma sinapse, uma estrutura no cérebro, que vai ser responsável por reproduzir aquele comportamento de forma automática. Tá? É por isso que, normalmente, as atividades que a gente faz de forma rotineira, depois a gente faz, portanto, praticamente automático, involuntariamente, se não precisa se esforçar muito. Tá? Então, todo o hábito no início é um pouco difícil de você, portanto, começar a fazer, mas depois tu notas que aquilo é uma rotina, nem consegues parar de fazer. Então, por quê? Porque o hábito automatizou-se, o organismo criou uma sinapse responsável que controla especificamente aquele hábito e você, portanto, não precisa de muito gás para fazer. E nós temos hábitos construtivos e hábitos destrutivos, tá? Então, para uma vida tanto saudável, uma vida produtiva e uma vida plena, a gente tem que potencializar mais os hábitos saudáveis e diminuir os hábitos doentios, os hábitos que não são saudáveis. Então, os hábitos saudáveis, portanto, nós temos, por exemplo, o hábito de fumar é um hábito não saudável, tá? É um mau hábito, tá? Então, o indivíduo está, portanto, viciado no cigarro. Não é só por causa da nicotina, não. É porque você criou uma sinapse que controla esse hábito, portanto, de fumar. É por isso que é difícil você deixar de fumar. Porque, para além do vício, tem a questão do hábito também. Então, o hábito de leitura é um dos hábitos construtivos. É por isso que a gente vem nessa temática, tá? E que a gente, no começo, você começa a fazer por esforço, tá? A gente lia no começo por muito esforço, mas depois, com o passar do tempo, a gente já não precisa mais se esforçar. Aquilo torna-se automático. Tá? Então, essa noção do hábito é importante. E, para a gente falar desse tema, nós vamos fazer um refrescamento sobre a literatura, tá? A epidemiologia, o que é que existe? Que é importante a gente consultar sempre a literatura. O que é que existe sobre o hábito de leitura? A gente sabe que o hábito de leitura está diretamente relacionado com o desenvolvimento socioeconômico do país. Tá? Existe uma correlação ampla. Eu não diria que é uma relação de causalidade, tá? Não é causalidade, mas é uma correlação, tá? Estão correlacionadas. É uma correlação ampla entre o hábito de ler e o desenvolvimento socioeconômico, o hábito de ler dos habitantes e o desenvolvimento socioeconômico do país onde essas pessoas habitam. Então, nós vimos que os países do primeiro mundo, o índice de literacia é muito alto, tá? Portanto, a percentagem de pessoas que leem é extremamente alta, é brutal, tá? Em comparação com os países não desenvolvidos. Tá? Então, por exemplo, na União Europeia, 61% das pessoas com idade compreendida acima dos 15 anos são leitoras. Tá? Isso excluindo
excluindo as pessoas, as leituras acadêmicas, tá? Só leituras mesmo literárias, de livros, outra coisa, outra temática, cultura geral. Então isso me impressionou. Tá? E tem ranking, por exemplo, diferenciados. Por exemplo, a Suécia, quanto mais o país é desenvolvido, mais as pessoas leem. A Suécia, por exemplo, no estudo que a gente consultou, tá no Google Escola, é uma literatura. Então, a Suécia está com 72% das pessoas acima de 15 anos são leitoras. Em cada 100 pessoas, 72 leem. Tá? Matemáticas diferenciadas. Então, na Austrália chega a 78%, nos Estados Unidos chega a 57%, tá? Então, na Eslovénia, 51% da população geral. Não estamos a falar da população estudantil, ainda é importante referir isso. Então, aqui no Brasil, tanto não tem a gente não encontrou uma epidemiologia diferenciada, tá? A gente só tem uma epidemiologia de todos os que leem, incluindo estudante e não estudante. Então isso viciou um pouco o resultado. No Brasil estamos com uma percentagem de 50% das pessoas que leem, mas incluindo os estudantes, a leitura escolar. Normalmente a leitura escolar acaba sendo uma grande maioria de pessoas que leem por motivos escolares. Então, quando se põe tudo no mesmo saco, fica viciado. Mas ainda assim, deve estar no mesmo ranking que Portugal, porque Portugal na União Europeia é o país mais baixo, com um ranking de leitura de 15%, tá? Então, um país mais baixo. E também a gente vê que Portugal, dentro da União Europeia, é um dos países também tanto mais atrasados, tá? Então, mais uma vez, a gente vê essa grande correlação entre o hábito de leitura e o desenvolvimento socioeconômico do país. Tá ok? Então, isso aqui traz a pertinência do tema que a gente está a abordar hoje, tá? Quando a gente vai em África, então, primeiro é que já não temos dados, tá? E não precisei ir em outros países da África. Angola mesmo, a gente foi para Angola, não temos dados na literatura, mas consegui achar um dado do Instituto Politécnico Superior do Ambo, Sol Nascer, que está também no Google Acadêmico, esse até está em português. Então, eu fiz esse estudo, comparei com um estudo da Eslovénia, onde também foi um estudo universitário, tá? Que não é da população em geral, é um estudo universitário. Então, essa comparação que eu fiz, a gente descobriu que na Eslovénia 84% dos estudantes leem outras temáticas. Tá? Para além da temática, portanto, a temática escolar, quem é de economia, por exemplo, além de economia, também estuda outros livros, cultura geral. Então, 84%, tá? Enquanto que no Instituto Politécnico Superior do Ambo, Sol Nascer, 85% dos estudantes não leem. É o contrário, é o oposto. Na Eslovénia, 84% lê, no Ambo, 85% dos estudantes não lê. E dos 15% que leem, é matéria escolar. Leem outros livros, mas de matéria escolar. O cara, por exemplo, estuda economia, para além portanto, da matéria que o professor dá na escola, ele também lê outro livro de economia. São os outros 15%. Então, isso me fez analisar. Se a população estudantil, portanto, 85% não lê outros livros, então o que a gente vai esperar da população geral? É um ranking muito baixo. Eu chutaria 1%, só não é zero porque tem algumas pessoas que eu conheço. Tá? Então eu chutaria mais ou menos 1% ou 3% talvez em Angola, da população em que lê. Tá? Então isso nos traz mais ou menos a magnitude do problema que a gente tem nos países em desenvolvimento. Tá? Os países do quarto mundo, como Angola, é o país do quarto mundo, para não falar do último mundo. Então, isso é perigoso, tá? Isso é perigoso. Então, qual é a importância da leitura que a gente vai falar aqui? Seria impossível a gente esgotar numa live os benefícios da leitura. Então, por ocasião dessa live aqui, eu fiz um resumo de 5 itens que a gente vai abordar aqui, da importância da leitura, que a gente considera como a importância da leitura. A primeira importância da leitura, da cultura geral, é o despertar. Tá? Então, mas despertar em termos de quê? Esse despertar tem duas vertentes, tá, pessoal? Tem duas vertentes. A primeira vertente é que a leitura desperta o gigante interior que está dentro de ti. Tá?
Desperta a tua potencialidade, porque a maior parte das pessoas não estão vivendo a sua potencialidade, a plenitude da sua potencialidade. Tá, você tem, o seu organismo é potente, tá, o organismo tem muita potência, mas se você, por exemplo, não tem um catálogo de funcionamento, você tem um aparelho que não tem catálogo, pode ser muito potente, você não vai explorar o suficiente. Tá? Então a leitura desperta a pessoa no sentido de começar a usar as suas potencialidades de forma máxima. Tá? É o primeiro benefício da leitura. Tá? Porque é importante, eu vou falar uma coisa aqui que você vai achar muito, talvez, máximo, mas me perdoa, eu vou ter que dizer mesmo. Ninguém é mais inteligente do que você. Tá? Ninguém. As pessoas podem ser tão inteligentes quanto você, mas nunca mais do que você. Então, se ninguém é mais inteligente do que você, então por que muita gente, tem gente que está a produzir mais que você? Então é porque as pessoas, alguns estão mais despertados, tá? Às vezes você tem palas, você está empalado, a tua visão periférica está limitada. Tá? Igual ao nosso burro que a gente pôs pala para melhor explorar. Então às vezes você está com pala. A leitura tem a função de trazer essa pala, esse despertar aí. Ele vai despertar o gigante interior que está dentro de você. Tá, ok? Então você começa a produzir como as outras pessoas, tá? Os outros que também têm despertar. Porque tem muita gente que você pode ser colega do mesmo nível acadêmico. Está dizendo, não, somos colegas. Mas não são a mesma pessoa. Quem lê está na frente de você. Depois, a longo prazo, a gente vai notar isso. Tá? Então, é importante a gente chamar a atenção aqui dessa situação, que é o despertar. A segunda vertente do despertar é que você, portanto, não vai ser explorado. Tá? Você vai ter uma visão, amplias a tua visão periférica e não vais ter exploração. Porque normalmente, povo que lê, pessoas que leem, é difícil você explorar por muito tempo. É difícil. Tá? Porque ele vai entender o jogo, ele vai entrar numa parceria, ganhar. Você não vai explorar uma pessoa que lê por muito tempo. E eu trago aqui 2 exemplos nessa temática de despertar. Pronto, por uma questão de tempo, vou falar de um. Se restar tempo, falo outro a seguir, mais à frente. Então, você vê que a exploração, existe exploração política, exploração religiosa, exploração profissional, tá? Exploração dos ativistas. Os ativistas exploram as pessoas. Não fica ingênuo pensar que ele está do seu lado. Não, ele está querendo popularidade, às vezes pode passar do outro lado. Então, o exemplo que eu vou dar aqui é da exploração religiosa, que aconteceu recentemente em Angola. Tem uma igreja em Angola, que eu não vou citar o nome por questões éticas. E você, caro assistente, se estiver a ouvir, e és dessa igreja, não se sintas mal, eu não estou a fazer juízo de valor, apenas estou a dar um exemplo, tá, do que aconteceu, dos factos, tá, exemplos factuais do que acontece, portanto, na sociedade angolana e também aqui no Brasil, de uma igreja que está a ser acusada de evasão de divisas. Tá? Então, mas o fluxo de caixa, do dinheiro, da evasão de divisas, sai de Angola, o dinheiro sai de Angola e vai para a África do Sul. O dinheiro sai de Angola, vai para a Holanda. O dinheiro sai de Angola, vai para Portugal. O dinheiro sai de Angola, vai para o Brasil. Então, mas deveria ser o contrário. Enquanto eu assistia a polêmica, eu fiz a seguinte analogia. Não, devia ser o contrário. Tá? O dinheiro, o fluxo de caixa tinha que ser do país mais desenvolvido para o menos desenvolvido. Então, mas falando-se de exploração religiosa, por que o fluxo está nesse sentido? No sentido ascendente, de baixo para cima? É porque é muito mais fácil fazer exploração religiosa num povo distraído, num povo desavisado. Você está empalado, as palas te impedem de ter uma visão periférica. Tá? Então, é por isso que os líderes religiosos estão à vontade em fazer exploração. Ele vai dizer, olha, entrega a sua casa. Uma pessoa avisada, uma pessoa que lê. Ele vai para a Bíblia. Não, Deus não disse para entregar a casa. Deus disse para entregar 10% do seu salário. Então, pessoa que lê, ele vai dizer, não posso entregar a minha casa. Não é isso que Deus orientou. Só para dar um exemplo. Então, pessoas avisadas têm essa visão aí, a visão periférica. Tá? Então, estão despertas. É por isso que a primeira importância da leitura de cultura geral é o despertar. Tá? A segunda importância, portanto, da leitura, segundo benefício, é aprender a pensar. Tá? Que estão todos relacionados, mas eu estou a falar aqui didaticamente, citando um por um. Então, o despertar, aliás, aprender a pensar,
Tá? Porque nem todos sabem pensar. Você pensa que você está a pensar, mas você está a ter pensamentos. Tá? Pensar e ter pensamentos é muito diferente, porque ter pensamentos é obrigatório. O pensamento é um fenômeno, portanto, é cognitivo. Tá? É obrigatório você pensar. Tá? Então, mas o pensamento vem. Agora, pensar é o quê? É quando você aplica o método. Quando você aplica o método, portanto, no pensamento, aí você está a pensar. Você está a ser o líder, portanto, dos teus fenômenos mentais. Você está a orientar os teus pensamentos de acordo com os objetivos que você mais quer. Aí isso é o que a gente chama, portanto, de saber pensar. Nos livros você aprende. Como é que você aprende a pensar? Como é que você orienta, portanto, os teus pensamentos direcionados nos objetivos que você quer atingir? É isso que a gente chama de saber pensar. Aplicar o método, portanto, no pensamento. Tá? Por exemplo, você está numa empreitada e você perde. Em vez de dizer perdi, na cabeça vem o sentimento de derrota. Em vez de dizer perdi, você diz não ganhei. Tá? Isso é quando reorienta que não ganhei. Portanto, a situação já é diferente. Quer dizer que você pode ganhar na próxima alternativa. Dizer perdi, portanto, é derrotante, é pensamento, você vai ser passivo. Tá? Então você diz não ganhei. Então, em vez de dizer, olha, eu sou culpado por isso que aconteceu, por esse hecatombe, você diz, não, eu sou responsável. É uma diferença, você pensa que é um jogo retórico apenas, é um jogo linguístico, mas isso faz uma diferença grande em termos de resultados, tá? Em termos de desempenho. Em vez de você projetar os teus afazeres na forma de expectativa, você projeta na forma de probabilidade, tá? Porque uma expectativa, quando não acontece, você fica frustrado, tá? Mas uma expectativa, tanto uma probabilidade, quando não acontece, continua sendo probabilidade. Tá? Você só expande o horizonte de atuação. Então ainda continua sendo probabilidade. Probabilidade é a possibilidade de um fenômeno ocorrer. Tá? E a mudança de paradigmas, que é aprender a pensar. Mudança de pensar, de aprender a pensar. Portanto, expandem a probabilidade. Tá? Só quando sabe pensar, a tua probabilidade de realização de coisas expande-se. Agora você está a ver porque que, afinal, nos países mais desenvolvidos as pessoas são mais produtivas. É porque leem, elas sabem produzir, porque produzir não é vuvulaita. Você tem que saber, tem que ter um método. E aí você aprendeu a pensar. Tá? Que é importante a gente ter essa noção aí. Então, para não nos alongarmos, e só nesse ponto de aprender a pensar, tem muita coisa, tá, pessoal? Então, nesse ponto aí, você vê que os homens feudais, para os que gostam de estudar história, tá? Para os que gostam de estudar história, sabe-se que os homens feudais, eles diziam para si mesmos, nós não podemos deixar os escravos pensarem, tá? Porque se os escravos pensarem, eles não vão ser mais escravos, tá? Então, isso que os feudais diziam no tempo da exploração do homem pelo homem. A exploração do homem pelo homem continua, tá, pessoal? Então, as pessoas diziam para si mesmas, não podemos deixar os escravos pensarem, porque se os escravos pensarem, eles não vão ser mais escravos. Até hoje, tá? Os líderes religiosos, alguns líderes políticos, os ativistas, tá? Os patrões, muitos patrões, não querem que você pense, tá? Porque senão a exploração não vai ocorrer de forma efetiva. Então, esse é o segundo ponto, portanto, do benefício da leitura. O terceiro ponto do benefício da leitura são benefícios cognitivos. Tá? Tem muitos benefícios cognitivos, porque na leitura você ativa, portanto, o seu cérebro. Não existe, portanto, exercício mais importante para a leitura para o cérebro do que a leitura. Tá? A leitura ela ativa, portanto, de forma sistêmica o cérebro. Você pode dizer, não, eu jogo xadrez, não chega perto da leitura. Você pode fazer palavras cruzadas, não chega. Porque na leitura você ativa ao mesmo tempo muitos mecanismos cerebrais. Você ativa, portanto, a produção excessiva de sinapses, tá? Porque a gente é inteligente pelo número de sinapses que produz, não pelo número de neurônios. E é por isso que eu argumento que ninguém é mais inteligente do que você, porque o número de neurônios é quase idêntico a todos. Nós temos 100 bilhões de neurônios na nossa massa encefálica. Tá? E temos 100 trilhões de sinapses. As sinapses variam muito entre as pessoas. Então, quem mais exercita o seu cérebro, quem mais se expõe tanto à resolução de coisas, mais tem sinapses. Então, a leitura tem essa função cognitiva de aumentar suas sinapses,
o teu repertório cerebral fica expandido quando você, portanto, você lê. Tá? Você vai criar sinapses. Tá? Você vai criar a memória, você exercita a memória, porque a memória é medida em gramas. Tá? Nós temos o engrama, que é a unidade da memória. Quanto mais você lê, mais química para a memória você tem. Tá? Melhora a sua criatividade. Tá? É importante na melhora da criatividade a intuição, a imaginação. Porque quando você está a ler, você tem que imaginar. Eu estou a ler um romance, por exemplo, então um romance que predisse, por exemplo, o coronavírus. Em 2014 você já leu, você já viajou em 2020 que você viria, portanto, essa pandemia. Então você está a treinar a sua imaginação. A imaginação é importante, como dizia Albert Einstein. Imaginar é mais importante do que ter o conhecimento. Tá? Porque a imaginação, portanto, nos expõe às experiências. Tá? E quando a gente imagina, a gente tem experiências daquilo que a gente está a imaginar. Tá, pessoal? Então, você melhora a sua memória, memória auditiva, memória visual, memória cognitiva, memória auditiva. Portanto, seu repertório emocional melhora bastante. Você melhora a atenção. Então, os benefícios cognitivos da leitura são enormes, porque você produz mais neurotransmissores, vai produzir mais dopamina, vai produzir mais serotonina, vai produzir mais acetilcolina. A dopamina dá-te o poder cerebral, a acetilcolina dá-te a criatividade e a estabilidade muscular. A serotonina a estabilidade de humor. Então, o GABA também dá estabilidade, entendeu? Você não vai ficar ansioso. Então, pessoa que lê tem estabilidade, tá, pessoal? Esses são os objetivos, portanto, os benefícios cognitivos da leitura. Esse é em terceiro. Temos em quarto lugar o crescimento pessoal e profissional. Tá? A leitura ajuda-te a crescer pessoalmente. Tá? Pessoalmente, por quê? Porque a pessoa cresce pelo número de experiências que tem. É por isso que você vê que o velho tem mais sabedoria, porque teve muita experiência, foi exposto a muitos fenômenos, e às vezes não tem muita energia para realizar a sabedoria que tem. Tá ok? Então, o jovem não tem sabedoria e tem energia. Então, mas é possível você ter sabedoria do velho sendo jovem. Porque a experiência não é o que te acontece. A experiência é o que você aprende com o que te acontece. Tá? Então, se você te acontece coisas e você não aprende, então você não vai ter experiência. Tá? Então, na leitura, você tem a vantagem de não precisar se expor a um certo fenômeno, mas aprender dele. Porque o organismo humano, a mente humana, não consegue diferenciar coisas imaginadas de coisas vividas na prática. Para ele tudo é a mesma coisa. Então, quando você está a ler, você está a imaginar, está a vivenciar os fenômenos da leitura, aquilo está a potencializar, você está a ter experiência, estás a crescer. Então, você vai ser um jovem precoce, um jovem que, digamos, tem repertório de adulto. É por isso que cresce, você pessoalmente, você cresce. Tá? E depois, também tem a questão do crescimento profissional. Por que a leitura ajuda no crescimento profissional? Exatamente porque você aprende o método. Tá? Você aprende o método pessoal. Aprendes o método de realizar as coisas. Você aprende a aplicar uma das leis básicas da administração, que é fazer mais com menos. Tá? Uma das leis básicas da administração é a capacidade de fazer mais com menos. Você, portanto, usando poucos recursos, usando pouco tempo, usando pouca energia, usando, digamos, pouco dinheiro, você produz muito resultado com poucos recursos. É isso, você aprende na leitura, nos livros que você vai ler. Por exemplo, eu estou a ler agora, um dos livros que eu estou a ler é de Adam Smith, Riqueza das Nações, volume 2. Você aprende como é que você, portanto, otimiza o seu tempo, os seus recursos. Como é que você, com poucos recursos, você faz mais coisas. Fazer mais com menos. Você aprende aí. É por isso que a leitura ajuda-te a fazer, então, um crescimento pessoal e profissional, tá? Então, é o quarto benefício que a gente tem sobre a leitura. Tá ok, pessoal? Que você também, na leitura, por exemplo, aqui no crescimento pessoal e profissional, é importante eu chamar a atenção o seguinte, por exemplo, temos dois médicos, um médico só lê medicina,
tá? E outro médico que lê também literatura. Eu prefiro 1000 vezes, tanto como se eu for dono de empresa ou então for paciente, 1000 vezes o médico que também lê outras temáticas, que tem cultura geral. Por quê? Porque o organismo humano não é só biológico. O organismo humano é também social. O organismo humano é espiritual, é mental. Então, uma pessoa que tem cultura geral, que tem uma visão panorâmica ampla, portanto, esse profissional é mais útil, tanto na empresa, tá? Como, por exemplo, se for médico ou for paciente. Eu prefiro um médico que lê também outras temáticas. Porque até a medicina agora ficou democrática, o paciente pode também ler. Você pode ir no consultório já sabendo a sua patologia. Até pode, portanto, ajudar o médico a dizer, olha, eu li, portanto, essa conduta médico-cirúrgica. Eu gostaria que o doutor me aplicasse a medida X ou a medida Y. Tá? Então, às vezes, o médico às vezes tem que estudar de novo, porque não leu aquilo, o paciente está na frente de você, naquela temática, ele é que é o doente, já estudou aquilo sobejamente, você tem que estudar outras doenças. O paciente só vai estudar aquela doença dele, ele é craque, é especialista na doença dele, às vezes, porque o conhecimento agora está democratizado. Então, médico que só sabe medicina, depois vai ficar ultrapassado pelo paciente, naquele quesito. Tá? E também nós temos, por exemplo, agora, aqui estamos a falar já dos médicos, você vê que nós estamos com um problema em Angola. E a bastonária que foi eleita, portanto, com muitos votos, e que agora o pessoal não quer, está a dizer que não, já não queremos essa bastonária. Então eu fiquei admirado. Como é que os médicos, de uma forma quase unânime, votaram em alguém? Como é que uma pessoa pode enganar tanto assim muita gente? Intelectuais. Porque o médico é dos profissionais que tem um treinamento técnico de excelência, tá? Aí você não pode, é inquestionável a competência de um médico. Então, mas a maior parte dos médicos, a maior parte às vezes só lê medicina. Tá? Não tem intuição. Muitas das coisas, por exemplo, que estão a apontar, eu podia não explicar com muita precisão antes, mas já era previsível que aquela pessoa não inspirava confiança. Até às vezes você nem sabe o porquê, mas você não vai votar naquela pessoa, porque o teu instinto está treinado, você é leitor, você consegue tomar decisão certa com pouca informação. Tá? Então a vida não é só racional, às vezes tem coisas que não faz sentido no racional, mas do ponto de vista subconsciente faz muito sentido. Então, o subconsciente é muito mais inteligente que o consciente. Então, sempre que você tiver um conflito entre o consciente e o subconsciente, prioriza o subconsciente. Aquela ideia que está queimando em ti, aquela que vai resultar. Tá ok? Então, é mais ou menos por aí o crescimento pessoal e profissional. Tá, pessoal? Então, a outra vantagem que é importante a gente trazer aqui, da leitura, a última, que a gente vai fazer a última vantagem, é exatamente potencializar a educação, o sistema de educação. Vou dar aqui uma pausa, pessoal, porque eu estou aqui à procura dos comentários das pessoas. Estou aqui à procura do comentário das pessoas, eu não estou a ver. Estou a usar um dispositivo novo. Estou a usar um dispositivo novo. Ah, tá bom. Então, mas ninguém fez nenhum questionamento. Façam questionamentos aí se tiverem algum questionamento, e também podem dar a vossa experiência ali nos comentários, tá, pessoal? Podem apresentar os vossos... Deixa eu ver aqui se tem algum comentário especificamente. Não temos. Então, se tivesse algum comentário aí, eu poderia aproveitar, portanto, ler aqui em voz alta. Mas, como não temos comentário e também não temos perguntas, vamos então prosseguir com a nossa live. Então, como a gente ia dizendo, o segundo benefício, portanto, da importância da leitura aliás, o quinto e o último, é potencializar o sistema educativo. Tá? Então, você vê que os países menos desenvolvidos, tá? Os países menos desenvolvidos têm um sistema de saúde, para além de não lerem, o sistema de saúde é muito deficiente. Tá, pessoal?
Eu falo de Angola, porque Angola é um país do quarto mundo, o sistema de ensino é muito deficiente, não tem qualidade nenhuma. Então, se você está apenas dependente do sistema de ensino, sobretudo em Angola, você não vai saber nada. Tá? O sistema é muito deficiente. Tá? Então, se você não lê, se você só depende do sistema de ensino, não vai saber nada. Eu posso falar, porque eu já tive o privilégio de lecionar na iniciação, tá? Que eu tenho formação docente. Então, já tive o privilégio de lecionar na iniciação, que é da pré à quarta classe. Já tive o privilégio de lecionar no ensino de base, que é até a nona classe. Já tive o privilégio de ensinar no ensino médio, até a 12ª classe. E também já tive o privilégio de lecionar no ensino universitário. Então, eu sei o que eu estou a dizer. E na época que a gente lecionava, 2005, o sistema de ensino ainda era um pouco mais rigoroso. Tá? Que agora, por exemplo, com a reforma, todo mundo tem que passar. Naquele tempo aí, o estudante, portanto, sabe que se não souber ler, não sai da segunda para a terceira. Então vai incomodar o pai, ela tem que aprender a ler, senão não vou passar. Aí ele vai passar, vai fazer um esforço individual. Agora o sistema de ensino, todo mundo tem que passar só. Está muito fragilizado. Você vai dizer, não, vou no privado, mesmo no privado. No privado também agora já está mal, sobretudo na realidade angolana. A realidade do Brasil é diferente, tá, pessoal? Então, a gente vai falar, como sou estrangeiro aqui também, apesar de eu saber algumas coisas, mas vou me focar mais na realidade angolana. Que mesmo no privado, eu já lecionei no privado e o dono do colégio está a me dizer, olha, o estudante tal tem que aprovar, independentemente do seu resultado, tem que aprovar porque não tem dívidas no colégio. Tá? Não tem dívidas. E você como docente, não tem, portanto, escolha. Quer dizer, não, vou abrir um processo jurídico. O colégio tem advogados. O dia seguinte vai aparecer muitos advogados que vão te fazer passar a ridículo. Então, você não vai conseguir lutar contra o sistema. Então você, com uma cabeça cabisbaixo, você só aceita e faz o aluno passar. Tá? Então, dá a impressão, a pessoa desconfia que esses sistemas de ensino já estão programados, que é para emburrecer as pessoas, que é para você não ter, portanto, uma visão global das coisas, porque é muito mais fácil tirar proveito, dominar. Gente que não sabe, pessoas que não sabem, desavisadas, é muito mais fácil eles dominar. Nos outros países desenvolvidos, portanto, tem incentivo à leitura. Nós, por exemplo, em Angola e aqui também no Brasil não tem. Incentivo à leitura. Tá? Nas mídias só passa questões políticas, só passa questões, portanto, novelas, coisas que tornam as crianças precoces. Mas o ato de leitura que é importante, o ministro da Educação não vem para falar sobre o ato de leitura, não vem incentivar a leitura. Tá? Eu acho que o ministro da Educação, em vez de vir na televisão falar besteira, devia incentivar o hábito de leitura. Tinha que ter um programa televisivo, mais de um programa televisivo, a incentivar o hábito de leitura, que é para despertar a mente das pessoas. Porque pessoas despertadas, às vezes o combate nem é muscular. Você está aí a fazer o combate de forma muscular, está dizendo, não, nós estamos despertos porque agora estamos aí na manifestação, estamos a fazer combate muscular. Não é combate muscular, a polícia está armada, você não vai conseguir lutar com a polícia, você vai morrer, é o que está acontecendo. Então, às vezes, nem precisa disso, você precisa usar a cabeça, precisa usar uma pessoa avisada intelectualmente, ele vai fazer o combate de forma inteligente. É uma metáfora que tem se dito assim, que as árvores que estão, portanto, onde passam os vendavais, os grandes ventos, todas as árvores duras partem. Tá? As árvores duras partem, mas as que são flexíveis não partem. O vento vem, ela baixa, e depois se reconstitui. É a mesma coisa que está acontecendo aí. Então, mesmo os ativistas, estão todo mundo a dizer, não, estão a favor do povo, a falar de coisas do povo. Não. Uma pessoa inteligente vai orientar, portanto, as pessoas a lerem. Tá? Porque eles leem, o profissional, todo dono de empresa é leitor. Tá? Dono de empresa é leitor, o político é leitor, tá? Seu ministro, aquele deputado que você está a eleger, aquele é leitor. Tá? Todos os líderes são leitores. Tá? Se você não lê, você não vai entender o jogo. Vão te aplicar um jogo que você não está a perceber. Você está distraído. Então, cara, você não leu Maquiavel. Quando eu já li, por exemplo, já li o Príncipe de Maquiavel. Se você tiver me aplicar qualquer manobra, eu já vou entender o jogo que você está querendo me fazer. Então, mas uma pessoa desavisada, uma pessoa que, portanto, não lê,
está distraída, não vai entender o jogo, até vai pensar que estão lhe fazer um bem, vai agradecer, vai aplaudir, tá, pessoal? Então, nos países menos desenvolvidos, o Brasil é mais desenvolvido que Angola, mas o Brasil, a realidade do Brasil é muito heterogêneo, tá? Tem zonas muito desenvolvidas, zonas muito menos desenvolvidas, tá? Então a análise do Brasil é um pouco diferente da Angola. Angola, a análise é mais generalizada, é mais homogênea, porque quase todo o povo tem as mesmas características. Então, tirando os marimbondos, né, que a gente já falou no começo. Então, pessoal, a leitura, você não vê, portanto, nós temos muitas páginas, muitas fanpages hoje, de muita gente que diz que está ao lado do povo, mas ninguém fala sobre leitura. Ninguém está a despertar o povo em relação ao hábito de ler, não. Todo mundo usa outras armaduras. A armadura que importa realmente, ninguém está a usar, tá? Então, é importante, é por isso é que eu começo a desconfiar, que está o mesmo pensamento dos feudais, que os feudais diziam que não podemos deixar os escravos pensarem, tá? Porque se os escravos pensarem, eles não vão ser mais escravos, tá? Então, dá a impressão que está a se repetir, que o fenômeno se repete, tá ok? Porque as pessoas não estão a incentivar o que é mais importante. Já para terminar, as associações universitárias deveriam exatamente incentivar o hábito da leitura. Tá? Deviam incentivar, não se incentiva. Eu ainda lembro, mesmo na faculdade de medicina, tem um dos colegas inteligentes meus que está admirado. Como é que você... A gente já tem o Guyton, tem o Junqueira Carneiro, tem o Leninger de Bioquímica, ainda você lê mais outro livro. Eu disse, não tenho escolha. Tá? Então, mesmo nas universidades, sobretudo na realidade angolana, não leem, tá, pessoal? E o que é triste. Tá? Então, é importante a gente ler. E o que é que a gente vai ler? É importante nós termos a noção do que é que a gente vai ler. Não leiam à toa, não percam o vosso tempo em vão, por favor, pessoal. É importante esse item. Você tem que selecionar a dedo o que é que você vai ler, tá? Porque atualmente tem muita gente que está a escrever só por uma questão de aventura. Querem se livrar da ideia de não ter escrito nenhum livro, tá? Então, pessoal, ele vai escrever um livro só para se livrar dessa ideia, para dizer que escreveu um livro, tá? Então, às vezes é copy-paste, copiou do Google. Qual é a importância de você copiar do Google? Então, não tem nenhuma importância de você copiar no Google. Então, muita gente, até plágios existem. Um escritor que plagiou uma obra, já tinha sido publicada no Brasil, foi publicada em Angola, ganhou um prêmio de literatura, depois descobriu-se que era um plágio. Então, tiveram que receber o prêmio, tá? Então é importante a gente saber o que a gente vai ler. É importante você saber a convicção do autor, tá? Não é muito o título. Leia a sinopse, vê a convicção do autor. O que é que o autor acredita? Porque isso é tipo mesmo nos artigos científicos. Tem muita gente que só vai publicar artigos para se livrar da ideia de que não publicou. Tá? É um artigo que não tem nenhum impacto, não vai resolver nada. Se você ler o tal artigo, não vai mudar nada na sua vida. Você vai continuar a mesma pessoa. Então você perdeu tempo, você investiu dinheiro, tá? Você investiu dinheiro, investiu tempo e não vai ter o usufruto das coisas que você, portanto, investiu no seu tempo, o que você leu, tá? Então não leiam à toa, você tem que investigar a dedo a convicção do autor, tá? Um livro que você vai aprender alguma coisa, tá? Não um livro que depois de ler você não está a mesma pessoa. Então tem 3 características de autores, tanto duas que eu recomendo, uma que eu não recomendo. A primeira característica é autores que só foi escrever para se livrar da ideia de ter escrito um livro, escreveu qualquer coisa, tá? Ou então copiou, tá? Ou então contou uma historinha. A segunda característica são autores que têm uma experiência, ele vai escrever uma experiência, portanto, da vida. Que ele, portanto, passou por uma situação, resolveu, criou um método de forma instintiva, ele criou um método que é para resolver aquela situação. Então, é a segunda característica do autor, portanto, que você vai ler. Por exemplo, você vai ler Steve Jobs, tá? Você está a ler Steve Jobs, você está a ler Warren Buffett, você está a ler, por exemplo, a arte de negociação de Donald Trump, por exemplo. Então você vai aprender alguma coisa com os gigantes. Você vai ler livro do Obama, por exemplo. Então você, de certeza que você vai ter algum acréscimo na sua vida lendo esses livros, tá?
E depois tem uma outra terceira característica de autores que eu recomendo. Há indivíduos, portanto, que são muito intuitivos e que recebem uma mensagem por intuição universal. Tá? O universo lhes dá uma mensagem, ganham uma inspiração, que é para fazer uma escrita, portanto, universal. Tipo, a pessoa que já escreveu romance, que já escreveu sobre o coronavírus, por exemplo, tá? Em 2014. Então, são pessoas conectadas com a inteligência universal e já recebem mensagens de antecipação. Tá? Outro exemplo, por exemplo, é o escritor brasileiro, o gigante tanto de letras brasileiros, Paulo Coelho. Então, Paulo Coelho, os livros dele, você vê que ele está trazendo uma mensagem universal. Tá? É um livro, por exemplo, que é importante em qualquer parte do mundo. Paulo Coelho é best-seller em qualquer parte do mundo. Então, por quê? Porque ele tem uma mensagem universal. Ele não está a escrever à toa, ele não teria escolha, ele tem que escrever. Ele tem uma mensagem importante a transmitir. Então, essas duas pessoas, a pessoa que escreve por intuição, que tem conexão com o universo e traz uma mensagem universal, e a pessoa também que tem uma experiência, portanto, que ele um método de resolução de coisas. Então, essas duas pessoas você pode ler. Agora, os outros, que é só para, portanto, de diversão, então eu não recomendaria muito, tá? Então, a gente não tem escolha, tá? Ler é uma coisa que você não tem escolha, é tipo comer, tá? Se você não comer fisicamente, você morre. Você não pode viver fisicamente se você não comer. Então, também, não podes viver intelectualmente se você não ler, tá? Normalmente, mentes que não leem estão adormecidas. Mentes que não leem estão, portanto, em estado semelhante ao de morte, tá? Então, quem não lê está morto. Do mesmo jeito, quem não come morre. Então, na minha concepção até, nos países, sobretudo os países menos desenvolvidos como Angola e também o Brasil, deveria ser obrigatório as pessoas lerem, tá? Deveria existir uma obrigação das pessoas lerem. Comer também tem que ser obrigatório, porque então você não quer gastar muito dinheiro nas doenças, tem que investir em saúde. E uma das coisas é comer. As pessoas não deviam procurar ter dificuldade em comer. Nos países desenvolvidos não encontra gente que tem dificuldade, precisa do que comer. Não tem. Esse tipo de gente não tem nos países desenvolvidos. Por quê? Países como a Alemanha, o povo é obrigado a se alimentar bem. Tá? O governo cria condições para que todo mundo se alimente bem, para não adoecer. Então, os governos criam condições para que as pessoas leiam, tem que ter bibliotecas, portanto, grátis, tem que ter uma política de financiamento literário e incentivo literário. Tá? Porque até a questão do livro atualmente tornou-se muito barato. Tá? A questão do livro já não é mais aquisição. A questão do livro é vontade de adquirir, porque as tecnologias hoje tornaram a produção do livro muito, portanto, simples, muito barata. Então, hoje o livro é mais barato que banana, tá? Porque falta um incentivo da leitura, tá? Ok, pessoal? Então, é importante isso aí, saber escolher os livros. Eu, por exemplo, nos meus livros que eu escrevo, eu não escreveria se não tivesse uma mensagem impactante, tá? Eu não escreveria. Eu preferia ficar com o pensamento de que não escrevi nada, tá? Eu não publiquei nada. Então, mesmo eu quando vou escrever, a ideia é trazer um conteúdo novo, tá? Uma visão, algo que depois da pessoa ler, a pessoa torna-se uma outra pessoa, tá? Você não pode continuar a mesma pessoa depois de ter lido o livro, tá, pessoal? Então, era isso que a gente queria trazer. São 55 minutos de live. Excedemos um pouco, a nossa previsão eram 45 minutos. Para cumprirmos, então, o tempo regulamentar de uma aula, mas passamos esse tempo aí, se calhar por causa da metáfora que a gente contou no princípio. Muito obrigado a vocês que nos assistiram. Espero que participem nas próximas lives. Vamos procurar sempre trazer conteúdos que vão agregar valor nas pessoas que nos acompanham. Tá bom? Obrigado. Até a próxima live. Qualquer pergunta, deixem nos comentários, que a gente depois vai responder. Ou também, se tem a sua experiência de leitura, os livros que você lê, também comenta aí, que é para a gente, portanto, saber. E também, reaja aí tanto na live, dá o seu like ou dislike, tá? Dar like ou dislike não é erro nenhum. É o único erro não participar. Até a próxima.